Vamos entender o que é função. Essa daqui é a aula básica de função para quem não faz ideia do que é uma função, de quem não entende nada do que é função. Então a gente pode resumir o seguinte: eu gosto de falar que função é a mesma coisa que padrão. É um padrão. Você sabe o que é um padrão? É uma coisa que se repete, né? E basicamente em matemática, esse padrão acontece quando? Quando você sabe qual é o próximo número. Mais ou menos isso, né? Então, essa função ela vai relacionar um valor de entrada com um valor de saída. E aqui está o nosso padrão. Se a nossa entrada é 1 e a saída é 3, nossa entrada é 2, nossa saída é 5, a nossa entrada é 3, a nossa saída é 7. Qual que é o padrãozinho aqui? Se eu falar que o próximo número aqui, 4, né? Qual que é o nosso próximo número de saída? Eu aposto que você sabe qual que é o próximo número, né? 3, 5, 7, só pode ser 9, ok? É um padrão, entendeu? Você consegue adivinhar qual que é o próximo, você consegue deduzir, porque ele segue uma lógica. E a grande questão, né, é você saber qual é a lógica. Então, a gente já meio que entendeu aqui o que é uma função. A entrada que a gente tem é o valor de x. A saída que a gente tem é o que a gente chama de y, ou mesmo f de x. Tá? E a lógica é aquela descrição da função. Por exemplo, aqui a nossa descrição da função é 2x mais 1. Né? Então, a gente tem o quê? Quando a gente escreve uma função, a gente escreve assim, f de x igual a 2x mais 1. Por quê? Porque o nosso valor de entrada, esse parênteses aqui, é como se fosse um compartimento, uma caixinha, onde você vai colocar algum número dentro dessa caixa. E essa máquina, que é a nossa função, né, imagina que a função é uma caixa mágica. Tudo que você coloca lá dentro se transforma, e aí quando você tira, esse número está transformado. Então, nessa nossa caixa mágica, ela faz o quê? Ela faz 2x mais 1. Se eu coloco dentro da minha caixa mágica, né, da minha caixa mágica, dentro do parênteses, 1, o que vai acontecer? Esse 1 vai ser o valor de x. Então, 2 vezes 1 mais 1, certo? Dá 2 mais 1, dá 3. Então, eu tenho que f de 1 é igual a 3, ok? Isso daqui a gente chama de definição da função. É a regra, é a definição da função, né? Então, não tem um valor de x especificado e a gente tem o quê? A lógica definida aqui. Quando a gente aplica essa lógica, essa fórmula da função com um x específico, a gente coloca nesse formato aqui. Ó. Então, f de 2, como que vai ser? 2 vezes 2 mais 1, que é igual a quanto? Igual a 5. Então, f de 2 é igual a 5, entendeu? Isso aqui é o basicão da função que você tem que entender. Conforme, né, vamos desenhar de uma outra forma que eu gosto de fazer, que é o seguinte, imagina que é uma máquina de fábrica, aquela com esteira, tá? Tem uma esteira aqui, ó. Então, quando você coloca na nossa máquina o valor 1, acontece alguma coisa misteriosa e ele sai 3. Se você coloca o valor 2, acontece uma coisa misteriosa e sai 5. O que é essa coisa misteriosa? É que aqui ele está pegando o número de entrada, esse número aqui, e ele está fazendo o quê? 2x mais 1. Ele está pegando esse valor, coloca aqui, calcula e sai o valor de saída, ok? Pode ter uma máquina que calcula o dobro de um número. Como que é? Então, essa máquina calcula o dobro. Qual que é o dobro? Se você colocar 3, sai 6. Se você colocar 10, sai 20. Então, a função é meio que fosse uma máquina que faz um padrão, que faz uma fórmula, que faz sempre a mesma coisa, né? Ok? Então, entendido esse conceito, o que a gente vai entender? O próximo negócio de função é o seguinte, que conforme a gente tem uma entrada e a gente tem uma saída, 1, 3, 2, 5, 3, 7, o que vai acontecer? A gente pode pegar esses valores e, para ficar mais claro, para ficar visual, a gente pode passar eles para um gráfico, né? Então, a gente pode construir um gráfico onde aqui a gente chama de x, aqui a gente coloca os valores de y. Cruzando esses valores, né? 1, 3, você cria um ponto. O ponto 2, 5, você vai criar outro ponto. O 3, 7, você vai criar outro ponto. Então, você vai fazer o quê? Você vai criar uma reta aqui. Ó. Opa. Né? E essa reta indica o quê? Que todos os pontos aqui correspondem a essa mesma fórmula. Ou seja, você não precisa da fórmula. Se você colocar o 4 aqui e você pegar uma régua e riscar aqui, você vai ver que aqui vai dar o ponto 9, né? Usando uma régua no caso.
certo? Então, só de você enxergar o gráfico, você tira conclusões. Para isso que serve. De novo, é um padrão. O gráfico ele representa o padrão. Qual que é o padrão? O número está aumentando de forma constante, sempre aumentando, ok? Quanto maior o número de x, maior o número de y. Se o nosso gráfico fosse assim, o que você estaria entendendo? Quanto maior o número de x, menor o número de y, né? Ok? Então, o gráfico ele representa de forma visual esse padrão. Isso a gente vai explicar melhor num outro vídeo falando sobre como passar do gráfico para lá, beleza? O próximo conceito que a gente tem que entender é função como causa e efeito, mas isso eu também vou fazer num vídeo à parte, que é quando a gente tem aqueles pontos, lembra? Acho que você lembra isso aqui da escola, né? Que você tem o x, o y, e eu vou te explicar tudo isso num outro vídeo falando só sobre lógica de causa e efeito, beleza? Então aqui na descrição vai ter esses novos vídeos.